vamos agora para a nossa aula de História, lá na página 76, ok? Cultura indígena. Vamos conhecer, né, qual foi a contribuição dos índios para a nossa vida, né, para a vida do brasileiro hoje. Vamos lá? Lá no início, quando os portugueses, gente, chegaram aqui no Brasil, quem é que já estava? Eram os indígenas, não é isso? Muito bem. E quando aconteceu, né, estabeleceu esse contato entre os portugueses e os índios, houve o quê? Um estranhamento, né? Pois o quê? A cultura do índio era muito diferente da cultura dos brancos, tá certo? E atualmente a gente só sabe que havia índios aqui antes dos portugueses chegarem, por quê? Por conta de uma carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, não é isso? Muito bem. Para os portugueses, quando ele chegou aqui, o primeiro passo, quando ele viu os índios, ele contou tudinho na carta o que tinha acontecido e ele enviou essa carta lá para Portugal. E alguns costumes dos índios, gente, era o que? Era andar nu, pintar, né, se enfeitar, utilizar troncos e pedras para a fabricação de armas, não é isso? E na aldeia dos índios não existia essa distinção de classe social ou cor, todo mundo era igual, tá certo? Não tinha essa diferença entre eles, tá certo? E quando uma tribo caçava, ela distribuía o resultado da caça entre todos, tá certo? Os únicos critérios de divisão que existia eram o quê? Era o sexo e a idade, tá certo? Né? Que existiam as mulheres e os homens, existiam os adultos e as crianças, tá bom? As mulheres, elas eram responsáveis pela comida. As crianças eram responsáveis pelo quê? Pela colheita e pelos plantios, tá certo? E os homens, eles ficavam encarregados de realizar o trabalho mais pesado, como a caça, a pesca. Como todo grupo grande, né? Porque os indígenas eram um grupo muito grande, tinham o quê? Tinham seus líderes. Que eram os líderes, gente? Era o pajé e o cacique. O pajé, ele era o sacerdote e o curandeiro da tribo, né? Era o responsável por quê? Pelas cerimônias, pelas curas, né? Pelos remédios, para poder curar os índios. Era o pajé, tá certo? No momento em que os indígenas eles não estão praticando as atividades diárias deles, que é caçar, pescar, né, as mulheres aqui cozinhando, as crianças cultivando, quando eles não estão praticando essas atividades, o que é que eles estão fazendo? Eles estão brincando, se divertindo, as crianças vão tomar banho nos rios, vão subir nas árvores, os mais velhos contam histórias, né, do passado, como era. Então é um momento de diversão para eles, tá certo? E os indígenas que habitavam aqui no Brasil, em 1500, né, na época que os portugueses chegaram, eles viviam o que, gente? Da caça, viviam da pesca, da agricultura, não é isso? De milho, de amendoim, de feijão, de batata doce, de mandiocas. Agora nós vamos para a herança indígena, tá certo? Que são justamente na comida, né, que nós herdamos esse costume de comer bananas, de comer milho, comer caju, castanhas, mandiocas, de quem? Dos índios, tá certo? Nós preparamos bolos, não é isso? De polvilho, nós preparamos o beiju, as bebidas fermentadas, certo? Comidas de milho, a canjica, a pamonha, e tudo isso é herança dos índios, tá certo? E na medicina, nós conhecemos, né, e fazemos uso de algumas plantas medicinais para curar doenças. Trazemos essa tradição dos indígenas, tá certo? E no nosso vocabulário, né, no nosso modo de falar, tem algumas palavrinhas, como por exemplo, ó, elas dão nome às cidades, aos rios, aos alimentos, aos animais e às pessoas. Por exemplo, a arara, certo? A arara já é um nome indígena. Iguatemi, samambaia, pindorama, ubiratã, jacaré, paca, iraquitã, ibirapitanga, certo? São algumas palavrinhas usadas, né, na linguagem indígena. E na arte, né? Aprendemos a arte dos acessórios,
das cestas, de tecer rede, né, esteiras, bem como as fabricações de utensílios de cerâmica, tudo isso é herança indígena, tá certo? As cerimônias, né, que acontecem, elas são rituais de extrema importância, tá? Em dia de comemoração, o que é que os índios fazem? Eles pintam o rosto, pintam o corpo, né? Com uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraída da semente da planta urucum, que quando são trituradas, liberam um caldo da cor vermelha e se enfeitam com apenas de pássaros, né, de animais, com penas de pássaros e com a pele de animais também, certo? E essas e muitas outras contribuições indígenas favorecem a formação da cultura brasileira, do povo brasileiro, certo? Hoje, gente, o Brasil ele é considerado pluricultural, diversas culturas, tá? Nós herdamos culturas dos africanos, que foi nossa aula passada, herdamos cultura dos indígenas, herdamos culturas dos portugueses, né, de outros povos, tudo aqui no Brasil, tá bom? Então o Brasil é considerado pluricultural, tá certo? Infelizmente, não se sabe exatamente quantos indígenas existiam aqui no Brasil, antes, né, dos portugueses chegarem. Mas estima-se que eram aproximadamente 4,5 milhões na época, tá ok? E estima-se, gente, né, falam que existia muito mais índios naquela época do que hoje em dia, não é isso? Os europeus, eles achavam que a cultura indígena ela era inferior e grosseira. Por causa disso, muitas tribos não viviam mais como antes da chegada dos portugueses. Eles tiveram que mudar, se adaptar com a chegada dos portugueses, tá? E o contato com as pessoas brancas fez com que perdessem sua identidade. O atual estado da preservação das culturas indígenas, né, das línguas, é a consequência direta da história do contato das diferentes sociedades indígenas com os europeus que predominaram o território brasileiro desde 1500. Com a chegada deles aqui no Brasil, mudou muita coisa. O índio ele teve que andar com roupas, que eles andavam nus, né? Eles não pintavam mais, não faziam aquelas cerimônias. Então eles tiveram que mudar por conta da chegada dos portugueses, né? Desse contato. E por causa também da forte influência da cultura dos europeus, muitos indígenas eles perderam um traço de sua cultura própria, tá certo? Com o nascimento de novos indígenas, né, de novas pessoas, eles foram perdendo esse contato, né, da cultura do índio. Lá antigamente, na época dos mais velhos, não tiveram mais acesso a essa cultura, tá? E assim foram perdendo seus traços, tá certo? Aqui no Brasil, hoje em dia, ainda existe muitas tribos, tá? A Katia até vai colocar aí para vocês quais são as tribos que ainda existem aqui no Brasil, tá bom? Aqui em Fortaleza tem, vocês observam aí na imagem, tá certo? Muito bem, meus amores, agora vocês vão fazer a atividade, tá? Na página 78, na página, deixa eu colocar aqui para vocês. Página 78, página 79 e página 80, tá? 78, 79 e 80. Caprichem, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, tá certo? Um beijo e até a nossa próxima aula.